nisso, né? Então, aí, se é para a gente ser ativo, eu pensei em fazer o seguinte, olha só, vamos fazer um exercício baseado nas 6 metas de segurança nacionais. Como que eu posso ser ativo? E aí eu não preciso estar dentro do hospital, eu posso estar dentro de uma clínica de imagem, eu posso estar numa clínica de diálise, eu posso estar consultando no consultório do médico, eu posso estar, enfim, num laboratório coletando exame de sangue, eu posso, enfim, qualquer uma, eu posso ter ido na nutricionista, eu posso estar indo na psicóloga, qualquer interface que a gente tem em saúde, eu posso estar recebendo atendimento domiciliar, pode ser qualquer uma delas, tá? Mas quando o Ministério da Saúde ele fala das 6 metas de segurança, e eu vou projetar as 6 metas de segurança aqui, eu gostaria de convidar vocês para a gente fazer um exercício de como que cada um de vocês vai dizer como é que a gente pode estar aderente àquela meta de segurança. E aonde que está a importância disso, gente? A importância disso é a seguinte, 80% dos erros e das falhas que acontecem nos processos de atendimento em saúde são preveníveis se nós cumprirmos os protocolos de segurança do paciente. Olha só o número que eu estou dando para vocês. 80%, a nossa probabilidade reduz de acontecer algum problema com a gente enquanto a gente está em atendimento, ela reduz em 80% se a gente estiver seguindo aquelas metas de segurança. Então, eu achei que casava muito bem as duas coisas, né? Um autocuidado com o entendimento do que eu posso fazer nas metas, porque isso objetivamente, eu vou estar melhorando a minha chance de ter um cuidado seguro. Faz sentido para vocês, não? Salvador, eu vou aproveitar e pedir desculpa ali que eu recebi uma ligação, mas assim, ó, peguei o bonde meio andando, mas aí tu vai me orientando aí conforme eu tô com o pessoal. Mas há 2 semanas a gente teve uma conversa, a gente conversou bastante sobre protagonismo, né? Legal. Então eu queria fazer esse link, porque na verdade nada mais é do que nós sermos protagonistas do nosso cuidado, né? Totalmente. Esse alinhamento, esse autocuidado, responsabilidade sobre a saúde, ele tem muito a ver com ser protagonista do cuidado e protagonista da nossa vida, né? Das nossas escolhas, né? Então, eu só queria fazer esse link, porque quem participou daquele pode a todo momento reportar aquela fala do Luciano, que foi bem bacana. Perfeito, muito legal. Bom, então eu vou projetar para vocês aqui, deixa eu ver se dá para compartilhar, estou compartilhando esse aqui, ó. Esse cartazinho aqui que vocês já devem ter visto em vários lugares aí, né? Que são as 6 metas de segurança. Eu já apresentei para vocês, acho que outras pessoas já apresentaram para vocês, e vocês já estão meio, né, carecas de ver isso aqui. Mas será que vocês sabem vamos dizer assim, o que tem que fazer para que a gente realmente faça isso aqui acontecer, né? Então, vou só lembrar rapidamente todos eles aqui. Olha lá. 1 é a identificação correta do paciente. 2 é a melhoria da comunicação entre os profissionais da saúde. 3, melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos. O 4 é assegurar a cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente correto. O 5º é a higienização das mãos para evitar infecção. E esse aqui está em moda agora, né? Por causa do Covid, todo mundo tem o álcoolzinho gel no bolso, mas vamos ver se tá na cabeça de todo mundo aí, né? E 6, reduzir o risco de queda e úlcera de pressão, tá? Então, vamos lá. A Lauana vai anotando ali, e a primeira pergunta que eu faço é a seguinte, né? A gente vai começar no nível mais simples, depois a gente vai dificultando ali um pouquinho, né? Identificação correta do paciente. Como que eu faço o meu autocuidado na identificação correta do paciente? Quem quer começar? Pereira já está com a mão levantada, depois a Márcia. Então, Lu e Lauana, vão coordenando aí as chamadas aí, tá? É que eu não estou enxergando. Fala aí, Pereira. Não? Levantou sem querer? Márcia, vai lá, Márcia. Não, é uma observação só que eu percebi recentemente, acho que foi no último exame de sangue que eu fui fazer, né? Foi nesse ano de 2020, finalzinho do ano, fui na Unimed, no laboratório da Unimed, e achei muito interessante, porque eu nunca tinha percebido isso, é que a enfermeira que foi coletar o sangue, ela me mostrou todos mandou eu conferir as etiquetinhas com o meu nome, é o teu nome, é isso, sabe? Eu achei isso já uma aplicação
perfeita. Ó, demora essas coisas acontecer, mas é uma semente germinando lá, Márcia. Graças a Deus. Achei bem legal. Weiman também está fazendo isso. Também confere tudo. Teoricamente, todos têm que fazer, né? Isso é uma coisa que todos têm que fazer. Mas como é que vocês, independente da organização fazer, como é que vocês têm que agir? Porque isso é uma coisa que eles estão fazendo. Eles não estão fazendo mais do que obrigação. Eu quero saber como é que vocês fazem automaticamente. Como é que vocês se Eu acho que a gente não pode perder, a gente não pode ter vergonha, né, de pedir para a enfermeira, para atendente, a pessoa que está coletando, enfim, para, olha, deixa eu só, posso conferir se o meu nome está correto, de uma forma delicada? Excelente. Às vezes tu não precisa nem pedir, né, Márcia? Às vezes tu simplesmente pega o papel e olha, né? Só para ver se teu nome completo tá ali, certo? E além do nome completo, tem alguma outra coisa que é importante? Porque vamos dizer assim, que tem José da Silva. Pode ter 2 José da Silva. Acho que é o nome da mãe que eles colocam, né? Eles põem um dado. Quais são os outros 2 identificadores que são nossos, assim? Data de nascimento. Data de nascimento e o nome da mãe. Olha que legal. Data de nascimento e o nome da mãe. Então, são os 2 marcadores, acessórios que a gente utiliza, e a identificação correta ela é sempre feita com essas 3 coisas. Se vocês derem uma olhada nessas pulseirinhas e nos crachazinhos, nas etiquetas, sempre vai estar... Quem faz direitinho, tu tens o nome completo por extenso, não pode ter abreviação, não pode ser Salvador G. Neto. Não, tem que ser Salvador Gulo Neto. Data de nascimento e o nome da mãe completo também. Vocês imaginam? A gente já viu coisas assim do tipo ter 2 pacientes com o mesmo nome, Márcio da Silva, na emergência. Um deles era um jovem que estava com uma suspeita de apendicite e outro deles tinha mais idade, uma suspeita de infarto. E aí o Márcio da Silva trocar exame. O que estava com suspeita de apendicite, né, coletar exames para infarto, e o que está com suspeita de infarto fazer ecografia para ver o apêndice. Vocês acreditam nisso? Acontece todos os dias. Quem quer falar? Alguém levantou o dedo? Acho que a Cíntia levantou o dedo, Cíntia. Eu estou concordando com o senhor. Ah, entendi. A sogra tem uma anônima também, que o nome dela é Vera Lúcia de Souza, e tem uma Vera Lúcia de Souza também. E 2 e 3 trocam o exame dela, alguma coisa dela também. Aí ela tem que estar cuidando muito sobre isso. Eu já recebi, isso não me contaram, isso aconteceu comigo, né? Eu já recebi paciente, que era Luiz de Souza, o nome desse paciente, que eu pedi para chamar o Luiz de Souza para fazer a cirurgia de remoção da vesícula, e veio o paciente Luiz de Souza, que era para operar varizes. Tinha no hospital, no mesmo dia, 2 pacientes Luiz de Souza. E aí, se tu não faz a identificação correta das pessoas, o que acontece? Tu opera a pessoa errada. Aí, o que acontece? Vai para a capa do Jornal Nacional, né? Que nem a gente já viu acontecer. Amputaram uma perna errada, tiraram um rim errado, fizeram uma coisa errada. Só que, assim, isso a gente sabe dessas coisas quando o negócio vira tragédia, né? Mas esses erros do dia a dia, eles são muito frequentes, né? Então, pensem na possibilidade, por exemplo, né? Vamos pensar assim, numa cirurgia ou numa internação, isso é uma coisa que fica mais escrachada. Mas tem um dia a dia, gente, que é super importante. As gurias estavam falando ali, laboratório. Imagina trocar o teu exame no laboratório. Imagina agora, nesse momento do Covid, né? Tu ter 2 pessoas que têm o mesmo nome e uma dá positivo e a outra dá negativo. Aquela que dá negativo, ela, na verdade, ela é positiva, ela acha que está negativa, ela está contaminando os outros. E aquela que está negativa, o exame dá positivo e ela fica em casa presa achando que está contaminando os outros e ela está negativa. Vocês entendem o grau de problema que isso tem, né? Então, assim, um convite de que assim, vocês não façam atendimento em saúde sem conferir o nome de vocês, sem conferir a data de nascimento e se o nome da mãe está junto ali. Não tenham vergonha e perguntem isso, tá bom? Um pouquinho. Agora eu quero perguntar. Doutor. Oi, pode falar. Pode falar, Inês. A minha pergunta é a seguinte: normalmente a gente é atendido no primeiro momento desacompanhado, e se a gente está inconsciente?
Isso é um problema seríssimo, né? Então, quando a gente fala que a gente tem que identificar e ver se os nomes estão corretos, a gente está expandindo isso não só para a gente, mas também para as pessoas que nos ajudam, né? Os nossos familiares, amigos, cuidadores, esposa, marido, enfim, filhos. Os hospitais, eles em geral, eles têm um protocolo para atendimento de pessoas que estão inconscientes. Tá? Então, assim, a gente até tem um registro, bota inconsciente 1, inconsciente 2, bota o número da pessoa, o teu boletim fica com uma tarja de que tu estavas inconsciente, não tem o teu nome ali, né? Tu recebe um registro de inconsciente ou desconhecido, ou alguma coisa assim. Até que chegue alguém que possa comprovar a tua identificação. E aí, quando entra essa identificação de novo, vem com a carteira de identidade, com o nome completo, com a data de nascimento e o nome da mãe. Respondido, não? Obrigada. Nada, imagina. Muito bem, vamos lá, Isabel, pode falar, querida. Levantei a mãozinha. Isabel, pode falar, Ribas. Ribas primeiro. Eu entendo como importante também, e muitas vezes a gente se entrega, que o paciente, por mais doente que esteja, cuide da sua saúde quando vai fazer um exame. Se interesse, não acho que só porque a pessoa está com um jaleco branco, verde, ou coisa parecida, ela está por dentro de tudo que tu tem que fazer. O primeiro a ter que se cuidar é a própria pessoa. E isso muitas vezes a gente faz o exame errado ou faz. Na hora surge quais são os remédios que tu toma. Se tu não te lembrar de dizer isso, dizendo, não tomo nenhum, aí tu vai ver a pessoa sofre da pressão e nem se lembra que toma uma losartana. Mas isso é importante levar sempre anotadinho, né? Uma dica é tu trazer isso na carteira, anotado, para não esquecer. Né? Seria o anotadinho, mas o principal, né? E até a palestra do protagonismo nos mostrou isso, é a gente participar daquilo que está fazendo. É o teu corpo que está ali. É a mesma coisa que muitas vezes tu chega e não diz para o médico o que tu tem, tu espera que ele adivinhe quando é consulta. Não tem isso. Então nós temos que participar muito mais do nosso diagnóstico, não nos entregar. É isso aí. Isso que tu tá trazendo, Ribas, é super importante a maneira como tá trazendo, e o que a minha proposta hoje foi justamente tentar trazer as 6 metas, porque tu vai ver que ao longo das 6 metas, tudo isso que tu tá dizendo vai aparecer. Justo. Então, aí a gente está conectando as coisas, né? Que tem essa parte da identificação, tem a parte da comunicação, tem a parte do medicamento, tem a parte do procedimento, tu entende? Tem todas as sequências, e ali nessas 6 metas aparece toda essa descrição que tu fez aí, tá conectado ali. Muito obrigado. Eu hoje teria um problema por causa da data do nascimento. E eu achar que era o meu aniversário hoje. Olha aí, viu só? Já pensou? Já tinha um erro de identificação na largada. Justo. Viu? Quem mais? Eu acho que tinha a Isabel, né? Doutor, Oi. O que significa uma pulseira que diz alto risco? Risco é para idosos e alto risco? Em geral, o alto risco na pulseira é a identificação do risco de queda. São os pacientes que são avaliados e eles têm mais risco de queda. Em geral, essa pulseira ela vem numa cor diferente, ela vem numa cor amarela. É que a explicação que deram lá, quando meu esposo foi fazer um exame, que ele tem 60 anos, que o alto risco era em vista de um exame que ele estaria sedado. Também faz... Provavelmente, se ele ia fazer um exame e ele ia ser sedado, isso aumenta o risco dele cair. Então, o alto risco, na verdade, não é o alto risco do exame, é o alto risco de queda. A gente identifica, a gente faz uma avaliação, a gente chama escala de Morse, tá? E essa escala ela faz a avaliação se tu tem um baixo risco. Todo mundo tem risco de cair, né? Basta que tu esteja de pé que tu pode cair. Mas existem as pessoas normais que estão numa boa, elas têm risco leve, risco baixo, tem o risco moderado e tem o risco elevado, alto risco. Então, assim, uma pessoa que vai fazer um exame com sedação, ela é uma pessoa de alto risco para queda. E aí a gente identifica isso na pulseira para que sejam redobrados os cuidados para ela não cair. Obrigada, doutor. Nada, imagina. Vocês vão ver que todas essas coisas, a gente vai falando das 6 metas, mas as coisas elas estão muito conectadas, assim como o Ribas trouxe ali, tu entende?
A gente divide metodologicamente as 6 metas de segurança, mas a interface entre elas, né, a conexão entre elas é muito grande, né? Vamos lá, tem alguém na fila ou não? Eu estou um pouco perdida, mas eu não estou vendo ninguém de mão levantada. Então, acho que eu dá vou pra gente seguir. Eu vou passar para número 2 aqui. Eu vou projetar e tirar rapidinho, só para a gente ler a número 2. Olha lá, falamos da identificação, certo? Aí pulamos para número 2, que é melhorar a comunicação entre profissionais da saúde. Eu, pessoalmente, acho que essa meta está errada. Eu acho que essa meta deveria ser melhorar a comunicação entre profissionais da saúde e os pacientes e seus familiares. Tá? Aí eu já estou expandindo a minha ideia, né? Então, assim, como que a gente faz isso, pessoal? Porque, né, Salvador, quando a gente lê a meta como ela é, parece que a gente não tem responsabilidade sobre isso, né? Exatamente. Nós, pacientes, né? Exatamente. Então, e na verdade, nós somos o grande elo entre os profissionais. A pergunta Exatamente. é como nós vamos fazer isso, né? De que maneira a gente vai melhorar a comunicação deles. E não só deles, com a gente também, né? Sim, sim. O que a gente tem que fazer? Questionar, falar sobre o assunto. Eu sempre acho, viu, Márcia, que tem uma maneira assim bem delicada da gente fazer assim, que é conversar com a pessoa, assim, tipo, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão no hospital e alguém vem te buscar para te levar para fazer uma tomografia. Aí vem o técnico de enfermagem, a enfermeira vem no teu quarto e diz: bom, eu vou te levar para uma tomografia. Vai me levar para uma tomografia. Ah, cara, ok. Tem certeza que é para mim esse exame? É que eu não sei se é. Quem é que te falou que eu tenho que fazer esse exame? Poderia dar uma verificada, porque eu falei com o meu médico, ele não tinha certeza se ia pedir esse exame ou se era outro exame, sabe? E às vezes, assim, parece até que a gente está... Mas é super importante fazer isso. Sabe? De uma maneira, a gente sem constranger a pessoa, a gente se coloca numa posição mais ativa, e aí entra com o assunto, né? Essa coisa do protagonismo, da gente realmente questionar as pessoas. E se as pessoas ficarem brabas, é problema dela. 2 problemas, vai ficar braba e tem que desembrabecer, né? Porque isso a gente está cuidando de si mesmo, né? E eu vejo, não sei qual é a impressão de vocês, mas eu vejo nas pessoas, nos pacientes, e aí diz o nome, paciente, eu vejo um pudor, assim, das pessoas não quererem perguntar e discutir. Vocês têm isso, não? Eu não pergunto para médico. Por quê? Posso falar? Pode. Fala, Inês. Eu tive uma experiência muito triste com uma perita do INSS. Meu filho estava com fratura e eu disse assim, o médico do hospital colocou que ele está com fratura na perna direita e, na realidade, é a perna esquerda. A senhora cala a boca que eu não lhe perguntei nada. E a senhora acha que foi adequado isso que ela fez? Sim, eu digo, eu estou me referindo porque veio o laudo trocado. Já lhe disse, a senhora se retira. Bom, eu teria tido uma postura... Eu não sei o que a senhora fez depois desse atendimento, mas eu acho que existem canais legais para te resolver isso, né? Que essa mulher, assim, além de inadequada, é totalmente mal educada, né? Não tem condição de estar na posição onde ela estava, né? A segurança me convidou para sair. Mas que barbaridade. Aqui no INSS. Olha. E tu saiu? Vou sair, porque eu vou apanhar, meu filho está lá em coma. Muito triste ouvir isso, viu? Muito triste, Inês. Eu acho assim, isso aí é passível de chamar a polícia, cara. Mas isso, Inês, não quer dizer que todos os médicos ajam da mesma maneira. Se ela é uma estúpida, uma idiota, não quer dizer que todos sejam, né? Exato. Vai te manifestar. Eu vou completar. Eu agradeço a todos os médicos que me atenderam. Ah, bom, então tá. Todos. Mas esse foi um caso muito triste para mim, que me botou em pânico. Inês, eu acho que uma coisa, eu vou tentar separar as coisas aqui, assim, uma coisa é óbvio que tu é agradecida, e a gente para quem nos atende e cuida da gente, a gente é muito grato, feliz por isso, né?
Agora, uma pessoa ser mal educada, ela não precisa, não importa se ela é médica, se ela é advogada, se ela é juiz, assim, ela não tem motivo para ser mal educada contigo se tu não foi mal educada com ela, tu entendeu? E mesmo se tivesse sido mal educada com ela, pressupõe-se que ela tem que ter a inteligência emocional suficiente para dizer, olha, isso não está adequado. Ela poderia ter te dito o seguinte, olha, minha senhora, eu preciso conversar com o seu filho, que é o paciente, se a senhora me permite, eu vou falar com ele. Ela estaria te dizendo a mesma coisa sem te mandar calar a boca. Assim, que isso, pelo amor de Deus, né? Acho uma coisa que é inadmissível. E nós estamos em 2021, gente. Só acabou, isso não existe mais. E o resultado disso foi eu ir pegar um novo laudo no hospital para vir o laudo correto. Foi o que eles me pediram. Uma vergonha. Aí mais uma meta de segurança, né? O meu é isso aí. É da cirurgia, mas nesse caso foi do laudo. Com certeza. A gente tem 3 pessoas com a mão levantada, o Ribas, a Lúcia e o Rogério, nessa ordem. Fala lá, Ribas. Ribas. Eu só ia falar uma palavra. Tu tem que quebrar o gelo. Tu, aonde tu for, excelente. Não interessa. Essa hierarquia, ela não existe. Ela existe uma pessoa que vai te tratar, mas ele não é teu superior. Exato. Então, se tu não aprendeu a quebrar o gelo, tu vai estar nas mãos de qualquer pessoa, em qualquer situação. E nem sempre vai ser num dia bom. Né? Basicamente, era esse passo que eu queria dizer. Maravilhoso esse comentário. É isso aí. Quebrar o gelo e fazer a conexão. Perfeito. Quem é o próximo, Lu? A Lúcia. Eu gostaria de compartilhar, quando a minha mãe estava no Hospital Mãe de Deus, foi bom até eu ouvir isso, porque às vezes a gente fica realmente constrangida. Então, quando a minha mãe ela esteve bem mal no Hospital Mãe de Deus, felizmente ela passou pelo AVC, né? Cada vez que chegava uma técnica ali, eu não sou nenhuma ignorante, né? Eu já tenho algum conhecimento das coisas, eu também tomo bastante medicamentos. Eu sempre perguntava para a técnica, o que é que tu vai fazer? Deixa eu ver aí quais são os remédios que tu tem, porque o médico já tinha me dito isso, sabe? Ela vai tomar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, quando foi assim, no final, a mãe chegou até a ficar em coma, né? Ela estava em coma induzido. Eu tenho uma irmã que é enfermeira, e ela também estava acompanhando o caso. A minha mãe tinha um problema cardíaco que ela teve a vida inteira. Então, eles queriam operar esse problema, a minha mãe com 90 anos, né? Aí nós fizemos uma reunião com o médico, e nós tínhamos falado com a cardiologista dela, e ela tinha dito, não vai operar, porque ela não vai resistir. Ela é muito idosa, uma operação cardíaca é muito invasiva. E aí nós fizemos a reunião com o médico e a gente optou por não fazer a cirurgia, né? E a mãe está bem até hoje. Então, eu acho que é mais do que certo que o senhor está dizendo que a gente tem que tomar pé da situação, certo? Né? Fundamental, Lúcia, fundamental. É fundamental. E eu acho que nesse momento a gente salvou a minha mãe, porque eles tiraram a sedação e 2 dias depois ela estava boa, tanto que ela ganhou alta. Muito obrigada. Imagina, foi ótimo. Ô, Luciane, posso falar? Pode, Ivo. Rogério, depois tu fala, pode ser? Porque a mãozinha não aparece aqui e eu tô. Sim, não tem problema. A minha imagem está aparecendo para fora. Sim, tu está mostrando a vista bonita aí, tá bonita essa vista. Isso, a minha vista aqui realmente ela é. Eu tenho uma nesga do Guaíba que dá para ver os barcos passando, mas é bem legal. Doutor Salvador, tudo bem? Oi, tudo ótimo, senhor? Tudo jóia. O senhor está lá em cima, então eu vou te chamar me chama de tu. Tu me chama de doutor Salvador, eu tenho que te chamar de senhor, né? Tu que veio de frescura. Só para quebrar o gelo, depois tá é Salvador. Depois é Salvador. Legal. A situação que tu comentou agora a respeito de nós questionarmos no momento que está dentro do hospital, ela realmente é importante. Só que a gente, quando está no hospital, a gente, quer queira, quer não queira, está um pouco fragilizado. Claro. Então, se vem uma enfermeira, ou seja técnica, ou enfermeira de grau superior,
ela faz os exames, ela te dá a injeção e tu acaba não perguntando nada. Na verdade, eu sou assim, eu não pergunto. Daqui a pouco eu estou errado, eu tenho que perguntar. E isso realmente é importante, porque eu tive que fazer uma cirurgia de emergência, questão de 15, 20 dias atrás, por causa que eu não perguntei, por causa que eu não fui a fundo quando eu fui na emergência. Eu fui na emergência, eu falei para o médico, eu digo, olha, eu tenho uma pedra na vesícula. Já apareceu, não vamos fazer o exame e tal. Fizeram a tomografia, não tem nada, não tem pedra na vesícula. Pô, eu continuava com dor e tal, esperei, me deram uma injeção, passou, mas só fizeram a tomografia e eu vim embora para casa. Só que daí, há 2 dias, a coisa estourou e eu tive que ser operado de urgência. Mas por quê? Porque justamente eu não insisti. Eu digo, vem cá, tchê, não é só tomografia. Quem sabe tu vai ter que fazer uma ecografia, porque o médico depois me disse, olha, tchê, a tomografia não aparece uma pedra na vesícula. E a tua vesícula estava necrosada. Olha só. Então, se tu fizesse uma ecografia, ia te dar as informações que tu precisava. Realmente, o cara não pergunta. Eu não pergunto. Eu reconheço que não pergunto, e em função do que tu está comentando agora, eu espero não precisar ir tão cedo no hospital, mas eu vou começar realmente a perguntar. Claro que sim. Complementando uma coisa, quando eu vou ao médico, eu pergunto tudo, é evidente. Eu vou ao médico por algum motivo, para o meu endócrino, para o meu gastro, enfim. Aí, claro, aí eu listo todos os meus problemas, enfim, porque a interação é muito maior. Mas tu, quando está no hospital, tu fica muito fragilizado e aí tu não quer, tu nem pergunta, porque senão tu, daqui a pouco tu vai ferir a suscetibilidade da quem está te atendendo e aí daqui a pouco tu vai ser mal atendido e tal. É isso, obrigado. Eu acho que é só o jeito, né? De novo, eu acho que tem essa história que o Ribas traz de tu quebrar o gelo, de tu fazer uma conexão. É claro que se a gente já começa com 2, 3 pedras na mão, aí a relação quebra e pode ter impacto. Mas eu acho que tem jeitinhos de fazer essas coisas, né? E a maneira de tu abordar. O importante, eu acho que tu traz um depoimento para nós aqui, que é o nosso objetivo de hoje, né? Que é o empoderamento das pessoas, né? Que é o autocuidado. Era isso que a gente queria mesmo promover no nosso debate aqui. Então, acho que o Rui, né? Quem é que tinha alguém lá? O Rogério. Eu acho que o Rui levantou também, eu tive a impressão. Rogério. Pode falar. Não estamos te ouvindo, Rogério. Ué, será que ele está sem áudio? Não estamos te ouvindo, Rogério. Tá. Continua sem... Estranho, a gente está sempre fazendo reunião e está funcionando. Será que não é o volume só? Conectado no lugar errado? Norma era tão controlador. Ele deve sair e entrar de novo. Deixa o Rui falando, então, enquanto o Rogério tenta se organizar ali. Rui, tu queria falar? Sim. Fala aí. Salvador, o doutor. Oi, Rui. Salvador, né? Salvador. Eu acho que é bem importante que você falou da identificação, tá? Eu e a Márcia temos um amigo em comum que fez um exame num renomado laboratório de Porto Alegre, tá? E aí ele fez o exame de sangue PSA, que é para ver a próstata, né? E deu um valor astronômico, assim. E ele foi numa reunião nossa lá na ACRT e estava mal. E aí eu perguntei para ele, o que há contigo? Aí ele chegou e disse, tô mal, eu vou morrer. Sabe? O valor, assim, eu não lembro, assim, o valor, assim, tá? Eu acho que até o PSA deve ir até 4, assim, mas deveria ser, assim, quase 40, sabe? Uma coisa, assim, fora do normal. E aí, eu não lembro se era quinta ou sexta-feira, tá? E ele passou até o final de semana até descobrir que o exame estava errado. Que não era ele
Entendeu? Então, esse poder da identificação é muito importante. Muito importante, muito importante. Muito importante, entendeu? Veja bem o trauma que ele passou, a angústia, né, a ansiedade de um final de semana, de saber que estava assim para morrer. Estava com câncer nas últimas, né? Porque o valor era assim... E era Rui, tu imagina que ele podia ter sido submetido a procedimentos. Pois o PCA elevado, provavelmente um urologista que não tivesse muito desconfiado, ia lá e ia, de repente, fazer uma biópsia nele. Sim, com certeza. Desnecessária, né? Desnecessário. Olha o poder da comunicação, olha o poder da identificação de tudo aquilo ali, entendeu? É isso aí. E ele passou por isso aí, tá? E é um renomado, não vou citar o nome, tá? Isso acontece em todos os lugares, Rui. Isso acontece em todos os lugares, por uma questão de ética, mas nem o nome da pessoa, nem o nome do laboratório, né? Mas é isso que aconteu. E eu também quero fazer um relato. Eu não sei de quem tu está falando, tá? Tu botou meu nome aí no início, mas eu não sei. Eu e a Márcia conhecemos, eu não sei quem é, tá? Ah, eu sei que tu não sabe quem é. Que tal na reunião de conselho, tu não sabe quem é. Importante, né, Salvador? Assim, todos os processos que dependem da mão humana, elas são propensas... São falhos, exato. Então, assim, provavelmente isso aconteceu lá no laboratório, na hora de coletar o sangue. Eu não sei se vocês lembram que o pessoal mostra os tubinhos de ensaio com o nome da gente, para a gente conferir. Provavelmente não foi feito. E na hora, ou, enfim, se perdeu em algum outro momento do processo, mas erros humanos acontecem em todos os lugares e na verdade, a gente apoia a equipe no momento que a gente cobra e que a gente confere. Exatamente. Né? Porque todos nós somos humanos e sabemos que podemos falhar, né? Isso aí. Algum de vocês pergunta a temperatura que o pessoal mede quando vocês entram em algum local? Vocês já receberam um 34? Já disseram para vocês que estavam com 34 de temperatura? Eu não pergunto, porque eu não confio muito nesses termômetrozinhos aí. Mas justamente, e esse é o protocolo dos locais que tu está entrando para não pegar Covid. Aí tu entra e o cara diz assim, 34. Porque tu perguntou. Então eu não tô vivo, né? Aí tu diz, cara, eu tô morto. Então. Não me deixa entrar, né? Olha só o tamanho do problema, pessoal. E olha o tamanho da nossa participação. É isso aí. Eu pergunto, Ribas. Pois principalmente no mercado. Tu já deve ter recebido algumas informações bem incoerentes. Sim. Ali bem baixas. Sempre é 35, sempre é baixo. Pessoal, eu fiz um exame de carótida. E botaram errado os parâmetros no exame. Eu cheguei em casa, como eu leio tudo, fui ler, digo, não, aqui não existe. Levou 3 dias para eles mudarem, foi na Clinosol, mas foi um erro. É digitado. Isso aí. O cara errou. Não existe lugar que seja isento de erros possíveis, né, Ribas? Esse que é o ponto, né? A gente tem que ser ativo nesse sentido. Exato. Hospital, né? Já está baixado no hospital fazer cirurgia. Eu queria fazer um comentário, assim, a gente que acompanha as internações, né, as equipes, tanto do Serviço Social quanto do PGS, a gente percebe, assim, o quanto essa hierarquia, ela está presente, né, o que o Salvador está trazendo, assim, que a gente não pergunta as coisas, às vezes, existem pessoas que ficam internadas, né, para ter um diagnóstico e não sabem o que elas tiveram durante a internação, ou seja, elas fazem um tratamento, elas saem, não sabem dizer o que aconteceu e muitas vezes ainda saem com uma prescrição de uma medicação de uso contínuo e não sabem exatamente para que é, né? Eu acho que essa relação de comunicação com a equipe começa pelo médico ali, né? De questionar o médico, tá, mas o que eu tenho? Qual é o próximo passo, né? Porque daí tu consegue chegar na equipe de atendimento do dia a dia e aí tu sabe o que tá sendo conduzido, né? Vem a técnica, né, te buscar para um exame, tu sabe o que tu vai fazer. Então, eu acho que começa ali pelo médico, que é o que a gente mais tem medo, né? Como disse a Inês, é a maior relação de poder que se tem culturalmente, que a gente precisa romper com isso, né? Porque a gente precisa assumir esse papel de protagonismo, linkando que nem a Lu falou, né?
Salvador, as universidades, elas, é bobagem que eu estou dizendo, enfim, mas existe alguma cadeira de relação interpessoal, alguma coisa assim, médico-paciente? Existe. Eu tive a felicidade, sabe, de ter uma formação. A gente faz isso na semiologia, tá? Que é logo que a gente está entrando no hospital. A gente passa um semestre inteiro, pelo menos na medicina, né? Eu acho que nas outras faculdades também, exercitando não só a forma de examinar, de conversar com o paciente, mas de exercer empatia, né? De entender que a pessoa que está ali na tua frente é uma pessoa que está fragilizada, ela está com problema, está tratando doença, tu entende? Mas, de novo, né, Márcia? Aí tu tem profissionais e profissionais, e aí, assim, às vezes tu aprende isso na faculdade, e vamos olhar, agora vamos nós, como pacientes, exercitar a nossa empatia e entender também. Às vezes, tu entende? Tu vai consultar numa emergência, tá lotado, tem um monte de paciente grave, tem criança berrando, tem paciente, né? Como já aconteceu comigo, a gente está atendendo pacientes lá em parada cardíaca, chega outro baleado para te atender no mesmo momento. Às vezes, e claro, para a gente que é paciente, o nosso problema, ele é o problema mais importante do mundo naquele momento, né? Só que quem está nos atendendo, está atendendo a gente, mas sei lá quantos em volta, né? Então, eu acho que o exercício da empatia, Márcia, ele tem que ser bilateral, ele tem que ser recíproco, né? E eu tenho procurado falar isso nas nossas apresentações sempre, porque não se trata só da gente também questionar, tu entende? Mas tem uma troca aí, né? Eu acho que o que a gente tem que promover, eu gostei muito da maneira como o Ribas trouxe essa coisa do quebrar o gelo, porque isso, para mim, é a questão de tu estabelece uma comunicação. Humanizar a conversa. Isso, eu acho que, tu entende? São pessoas que se conectam porque tem alguma coisa, né? E eu quando estava na linha de frente atendendo, tanto em emergência como no meu consultório, eu sempre procurava tentar identificar na pessoa alguma coisa que pudesse nos conectar de alguma forma, né? Para tentar... Porque às vezes o próprio paciente ele tá fechado e ele não te traz todas as informações, né? O inverso ele é verdadeiro também, né? Às vezes ele não quer perguntar, mas ele também não quer falar. Eu já tive muito paciente que vem lá para me pedir um exame ou para fazer alguma coisa, na verdade ele tinha outra coisa acontecendo por trás, que eu fui descobrir por vias tortas depois. Então tem uma questão nossa também, né? Não dá para achar que o paciente... Não, a gente tem que ser ativo, sim, mas ativo nessa construção que vocês estão propondo aí, de ser uma troca, realmente, de ser um ambiente de respeito bilateral e que a comunicação tem que ser o principal elo, né? A grande maioria dos erros... Deixa eu trazer um outro número para vocês, né? A gente tem uma coisa chamada evento sentinela, tá? Que a Joint Commission avalia, que é quando tem um dano grave, tá? Quando tem um dano grave, quando acontece alguma falha grave com o paciente, a gente chama de evento sentinela. E a Joint Commission, que é aquela Sociedade Internacional de Acreditação, ela avalia os eventos sentinelas dos hospitais. E em mais de 80% dos eventos sentinelas, a principal causa envolvida por trás do evento foi falha na comunicação. Olha a importância disso. Então, realmente, sentar e falar e trocar informação, isso é... E a gente tem discutido isso muito na medicina hoje, porque tem o profissional da saúde, ele está sobrecarregado, preenchendo formulário, papel, digitando, né? E está cada vez sobrando menos tempo para conversar. Isso é um problema muito sério, né? Que eu imagino que, se Deus quiser, a tecnologia vai poder resolver isso com o tempo. Desculpa, Lu, eu só achei que era um gancho necessário. Não, perfeito, perfeito. A gente tem a Lu e a Cíntia. Pode falar, Lu. Boa tarde, doutor. Oi, Lu, tudo bom? Tudo. Eu tenho uma experiência bem gritante com relação à medicação. Há 10 anos, mais ou menos, eu ganhei indicação de usar uma Abtera. Tá. Na época, o processo foi judicial. Bom, custava 24.500, né, a 2 doses. A primeira dose eu recebi em casa para eu levar para o hospital da Unimed para ser aplicada lá. Recebi em condições super adequadas, né? Na temperatura, me instruíram a manter em geladeira e tá. Tá. Aí eu fiz essa medicação e eu obtive resultado, né? Aí a segunda dose, que também ficou retida no hospital e tal, também foi boa.
como eu entrei judicialmente, o Estado indicou que viesse para a farmácia básica da cidade de Estância Velha, onde eu moro, né? Aí é que começou o perigo. Eu sempre retirava uma medicação, e um dia esta medicação, uma Bactera, eu não estava em condições de fazê-la, né, com a imunidade e tal. Aí o farmacêutico, eu mandei outra pessoa buscar a outra medicação, pedi para outra pessoa. E o farmacêutico de lá enviou uma Bactera num dia de sol, sendo que a pessoa, na época, pegou ônibus. Ou seja, deu em condições totalmente inadequadas. Eu lembro que eu fiquei tão enfurecida, bem essa palavra, que eu estava de pijama, eu peguei, entrei no carro, fui na farmácia de pijama, de tão indignado. Aí ele, não, mas isso aqui está certo, pode ter um tempo. E eu pesquisei, fiz ainda aquela medicação, mas o que aconteceu? Não deu mais resultado. Eu não sei se foi o meu psicológico que interveio de uma maneira muito, né, forte, ou se realmente... Né, e ali eu sempre me referia ao farmacêutico e fui no secretário de saúde. Resumindo, a farmácia básica, na época, não tinha condições de armazenar aquele medicamento. Olha só, né? Eu desisti dele. Eu acabei não fazendo mais, porque eu me senti totalmente impotente. Então, para fazer uma coisa que eu ficava 6 horas lá fazendo, e todo aquele procedimento, né? Daí eu acabei não fazendo mais. E o médico disse, não dá resultado. Não dá resultado. Eu desisti, simplesmente desisti. Eu estava muito fragilizada para ir adiante, né? E se o secretário de saúde, na época, não tomou providências, que eles não tinham realmente as condições adequadas, talvez, mas que dava para ser assim, que eles transportavam para o hospital da farmácia, que quando tinha esse tipo de... Mas como é que eu tenho essa confiabilidade que o funcionário vai lembrar de transferir? Então, foi o que aconteceu. Não simplesmente larguei. E veja bem, talvez aquilo tivesse sido bom, talvez não sei. Mas eu fiquei naquela eterna dúvida. E depois eles mandavam para casa, continuaram mandando, e eu fiquei até cerca de 1 ano atrás com os medicamentos guardados, caso eu tivesse que comprovar, né, o que aconteceu na época, porque eu ficava muito insegura. Eu ganhava aquele medicamento caro, deixava de outra pessoa ter, né, fazer uso, e eu não tinha mais confiabilidade, né? Eu fiquei... Pessoal, desculpa, Lu, te cortar, é que o Salvador ele tem um compromisso às 15. A gente vai abrir para a última pergunta da Cíntia, e a gente já estou combinando aqui com ele para a gente retornar e voltar a falar sobre todas as metas. Acho que foi super produtivo, acho que rendeu. Muito legal. Está conseguindo tornar palpável, né, aquilo que é tão abstrato às vezes. E está super rico, então a gente vai marcar um novo momento com o Salvador para a gente dar continuidade nas metas, tá? Nós só falamos até agora, Lu, de identificação e de comunicação. Tem os medicamentos, tem procedimento, tem lavagem da mão e tem prevenção de queda. Tem um monte de coisa ainda para a gente falar. Para ver como isso é importante, para ver como é importante. Muito legal. Por favor. Não, eu só ia complementar, mas eu não ia fazer pergunta nenhuma. Então pode deixar para a próxima, sem problema. Não, eu ia contar um caos. A gente vai para a próxima, para mim não tem problema nenhum. Então a gente começa a próxima com o teu caos. Isso. Tá. Guarda teu caos, porque são a partir deles que a gente aprende, né? Pelos exemplos que a gente aprende. E o Rogério, pessoal hoje passou super... Rogério, vê se tu consegue falar agora, querido. Tá ouvindo? Agora sim. Agora funcionou. Já passou o assunto. Vamos deixar a roda gigante. Já. Não vamos voltar ao assunto passado. Tá bom, querido. Então tá bom. Pessoal, hoje passou super rápido. Queria agradecer mais uma vez, Salvador. Ele vai voltar. Com certeza. Quantas vezes deixar agendado aí um outro momento. Voltem todos para a gente continuar esse assunto que é super importante. Agradecer mais uma vez, Salvador. Tá ótimo.
Lembrar todo mundo assim que faz 2 anos praticamente que a gente tem uma parceria, né, com o Salvador e o Safety for Me, que faz todo esse trabalho de avaliação das metas de segurança do paciente quando a gente está usando o serviço de saúde. E é muito importante, se vocês forem usar o serviço de saúde, não deixem de baixar o aplicativo, vai ter vamos tentar falar na próxima, Salvador, que agora dá para acessar via web. Agora tem uns links, inclusive, né? Isso era uma coisa bem legal de fazer, Lu, a gente podia, como vocês sabem aí, o pessoal que interna, né, vocês acompanham, né? Sim. Vocês poderiam disparar para as pessoas o link. Sim. E a pessoa... No telefone, ela só clica no link e já sai usando, não tem que baixar. Já sai usando. É mais fácil mesmo. É muito mais fácil. Bem legal. Muito mais fácil. E o que é importante isso? Porque todas essas informações, elas vêm para a gente e a gente consegue intervir em alguns que a gente às vezes não identifica, né? De situações que vocês estão passando e que, em função de todo o transtorno do processo de internação, às vezes acabam não nos reportando. Então, é mais uma forma da gente ter uma forma de comunicação entre vocês que estão no hospital, seja com o familiar ou vocês mesmos, e o nosso grupo, a nossa equipe, tanto do PGS quanto do Serviço Social. Tá? Então, o Salvador é nosso parceiro aí com o Safety for Me, que era o Rafael, que virou do Safety for Me. É isso aí. E que agora tem toda uma equipe de saúde apoiando nesse controle das metas de segurança. Beleza, pessoal? Agradeço imensamente. Obrigada, Salvador. Eu que agradeço. Um super beijo para vocês. Foto, Lu? A foto. Verdade, a foto. Obrigada, Bel. 1, 2, 3 e... Acho que foi. Não podia faltar, lá, né? Me marca lá, Lu. Não pode. Safety for Me. Pode deixar. Bota lá, tá? Pode deixar. Valeu, tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigada. Até amanhã. Tchau, até amanhã.